Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus, mais um dia que Ele nos permite, né? Mais uma palavra aí para a gente refletir. Temos que estar todos os dias, né? Lendo, ouvindo, buscando, né? A palavra do Senhor, porque é essa que nos dá força, né? E nos mostra qual o caminho a seguir, né? Muitas pessoas estão perdidas nesse mundo porque não lê a palavra do Senhor. Simplesmente assim. Quantos cristãos mesmo, a pessoa está dentro da igreja, né? Vai todo domingo, mas não lê a palavra durante a semana, não ouve nada, e aí vive nesse mundo todo perdido, né? Mais perdido que cego em meio ao tiroteio. Por quê? Não sabe das coisas que estão acontecendo, né? Que está tudo na palavra do Senhor, né? Que tudo iria acontecer. E aí a pessoa vive aí atribulada, apavorada, e nós não podemos ser assim. Eu quero deixar uma palavra aqui hoje falando da importância da gente verdadeiramente ler a palavra do Senhor, ter entendimento e andar, né, em concordância com a palavra, mudando a nossa vida, né? Se antes éramos pessoas que andávamos todo torto, né, no mundo, não podemos mais ser assim. Nós temos que andar, né, perante Cristo, através da palavra dele, pois somos nova criatura, né? A palavra conversão, quando a gente é convertido, né? A gente sai do mundo e se converte às coisas de Cristo. Conversão, vocês podem olhar na placa de trânsito, que é uma placa, é como se fosse uma seta que segue em frente e de repente ela faz uma curva e volta, né? Pega um caminho contrário daquele que seguia. Isso quer dizer conversão, né? A gente estava caminhando rumo ao inferno e aí aceitamos Jesus e vamos rumo ao céu, né? Então muda de direção. É isso que quer dizer conversão. E nós temos que entender isso todos os dias, que não podemos, né, permanecer no mesmo caminho. A palavra do Senhor, né, ela nos diz que a gente tem que ir como estamos, né? Mas que lá, depois que a gente aceita Cristo, ele vai nos transformando de dentro para fora. E eu quero deixar aqui alguns versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, vou estar lendo do 14 ao 17, que diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui é uma passagem de Paulo falando ali, né, para aquele povo como deve seguir, né, como tem que ser, né, já que Cristo morreu por nós, nós que estamos vivos temos que viver por Cristo, matando a nossa carne, matando os desejos pecaminosos da carne e vivendo em Cristo, né, uma vida transformada pelo nosso Senhor. E é o que a gente tem que fazer, né? Nós não podemos. Se a gente olhar no mundo, não estamos aqui para julgar, mas tem pessoas que estão na casa do Senhor, né, que já buscam há muito tempo. Se você prestar atenção, a vida dele continua tão torta quanto uma pessoa do mundo, né? Fala palavrão, homens às vezes, quando está no meio de outros homens ímpios, fala de outras mulheres, né? Ele continua com a vida toda torta, né? Algumas mulheres fazem fofoca, falam mal uma da outra, brigam com seus parentes, mas nós que temos o entendimento da palavra, nós temos que a cada dia pedir ao Espírito Santo que arranque isso de dentro da gente, que arranque esse mal e que a gente possa ser como Cristo, né? Tendo uma transformação de vida, pois só é possível ser transformado através do Espírito Santo de Deus, que nós mesmos, nós podemos até tentar, mas existem muitas coisas que a gente precisa totalmente da ajuda de Deus. Por quê? Tem coisas que é muito forte para nós seres humanos conseguir desgarrar, né? Vai levar tempo, o Espírito vai ter que nos cobrar muito e a gente vai falhar,
e o Espírito vai nos cobrar até chegar uma hora que a gente não falha mais. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente venhamos ter esse entendimento de que temos que viver por Cristo, né? Viver como Cristo deixou a palavra dele, né? Como ele quer que a gente ande, para que a gente consiga, através da palavra dele e através do nosso Senhor, chegar ao céu. Por quê? O nosso Senhor Jesus já fez o plano de salvação, que era se entregar naquela cruz por amor a cada um de nós. Mas nós temos que andar em concordância e em obediência à palavra dele, porque senão a gente não consegue chegar no céu, não. De nada adianta, né? Se o nosso Senhor se entregar naquela cruz, fez tudo ali por nós e a gente simplesmente resolve andar todo torto aqui nesse mundo. Seria como, né, alguém botar um ônibus ali para uma viagem, né, com um motorista, com tudo, e a gente simplesmente não pegar a nossa passagem. Ou então, no dia da passagem, a gente fica dormindo até tarde. O ônibus vai sem a gente e a gente vai ficar. Assim é a palavra do Senhor. O plano de salvação já foi feito, né? Está aí disposto para todos que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador e segue a palavra dele. Então, se a gente fizer isso daí, naquele grande dia, pode ter certeza que iremos morar com o nosso Senhor. Mas aquelas pessoas que não andam em concordância com a palavra, não reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, pode ter certeza que irão ter problemas, né? Não sou eu que estou falando, isso aí é a Bíblia quem fala, é ela quem nos orienta, né? A gente não precisa falar nada aqui que não esteja baseado na palavra, até porque não é bom, né, que a gente fale por nós mesmos, mas temos que falar sempre pela palavra do Senhor, que foi deixada aqui para que cada um de nós a seguisse e conseguisse, né, ter entendimento como funciona a salvação e conseguisse alcançar, né, por méritos nossos? Lógico que não. O nosso Senhor Jesus é quem fez todo o plano, mas ele deixou aqui que a gente precisa reconhecer e andar no caminho dele. Então, por isso, todos os dias, né, eu deixo aqui uma mensagem explicando um versículo, falando alguma coisa, para que a gente venha ter esse entendimento. Nós precisamos a cada dia, né, nos firmar na palavra do Senhor. Muitas pessoas estão buscando, né, a palavra do Senhor para bens próprios, querendo conquistar carro, casa, casamento, namoro, pensando só nessas coisas. Mas não podemos. Nós temos que pensar no nosso Senhor Jesus e na nossa salvação. Porque o maior bem, né, o maior legado do Evangelho é transformar a nossa vida para depois nos levar ao céu. Não é exatamente para a gente conquistar bens materiais aqui na terra. Não quer dizer que não conquistamos, porque o nosso Senhor nos abençoa. Mas o maior legado do Evangelho não é esse. Tanto que o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra e nada tinha, né? Nunca ficou aí comprando terreno, apanhando nada de ninguém, não pedia nada a ninguém, a não ser que ouvisse a palavra dele e que tivesse a vida transformada através da mensagem que ele deixava e através, né, dos milagres que ele fez. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, dá a importância de andarmos, Senhor, e de termos a vida transformada por Ti. Que possamos não mais viver nesse mundo segundo a carne, mas que possamos estar vivendo segundo ao Espírito, pedindo sempre direção ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Abençoe a cada vida, guardando, protegendo, sempre orientando, sempre tocando para que cada um, Senhor, venha conseguir, através de Ti, conquistar a salvação. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.